Nasci em uma família budista e sou muito disciplinado nos valores da vida. Quando fiz 18 anos, morei sozinho porque consegui um emprego. Dediquei-me a ler muitos livros. Um dia, vi um livro na vitrine chamado A Revelação Divina do Inferno. Na cultura budista, não havia menção a esse assunto. O livro me chamou a atenção, e comprei-o para fazer parte da minha coleção. Era o único livro evangélico que eu tinha. Comecei a lê-lo e fiquei com medo. Algo no meu coração dizia que o inferno é real. Senti um grande arrependimento pelos meus pecados. Quando alguém falava de Deus para mim, o nome de Buda vinha à minha mente. Mas, depois que terminei de ler o livro, passei a acreditar em Jesus. Nunca tinha ido a uma igreja antes. É muito raro encontrar uma igreja aberta no meu país, que é dominado pelo islamismo e budismo. Descobri que a vida e a paz devem estar no caminho de Jesus. A vida de liberdade que os jovens têm aqui na Malásia é veneno para suas almas. Isso causa morte espiritual e um grande vazio, fazendo-os perder o verdadeiro significado da vida. A vida é Jesus. Quem a perde está perdendo a fonte da vida. Quem se afasta desse caminho já perdeu a vida e entra em um estágio de tormento e tribulação da alma. Não há paz, apenas incerteza e ilusão do mundo. O desânimo da vida veio ao meu coração por causa das dificuldades que eu tinha em viver sozinho. Coisas malignas vieram à minha cabeça, como usar drogas e beber álcool. Mas aquele livro de revelação divina me deu esperança. Eu não tinha uma Bíblia, mas a palavra do livro teve um efeito no meu coração e penetrou no fundo da minha alma. O muro dos desejos malignos caiu, abrindo uma fresta no meu coração. Fiz a primeira oração, e o efeito da presença de Deus foi maior. Eu nem sabia orar, e pela primeira vez me ajoelhei diante de um Deus que meu povo não aceitava, mas que é o único verdadeiro. Depois da oração, entreguei minha vida a Jesus e fui dormir. Eu tive a primeira revelação em um sonho. Jesus começou a falar comigo em um sonho e a passar sua revelação. No sonho, eu estava em um lugar escuro, onde não havia luz. Uma voz do céu disse: "Este lugar é o país que não tem Jesus." Eu andei por esse lugar e não encontrei nada. Eu podia ouvir apenas o rugido de um leão. Eu estava desesperado por não poder andar, pois não havia luz e eu não conseguia ver nada. Aquele leão pulou em cima de mim e arranhou meu braço. O leão não era como os da África. Era um leão preto e, no escuro, eu só conseguia ver seus olhos. Uma força maior não deixava aquele leão me despedaçar. O máximo que ele conseguiu foi me arranhar. Eu andei naquela escuridão, tropecei e caí no chão. Levantei-me e continuei a andar em busca da luz. Eu queria encontrar um lugar onde houvesse luz para me esconder daquele leão. Eu só queria sair daquela escuridão por não ter uma defesa contra os ataques dele. Eu não conseguia enxergar e nem sabia de onde vinham os ataques. Ele só não me matou porque Jesus me protegeu. Estando naquele lugar, eu estava indefeso e vulnerável aos ataques daquele leão. Saí daquela escuridão e entrei em um lugar onde havia luz. Naquela claridade, eu conseguia enxergar perfeitamente. Quando eu menos esperava, a fera estava ali perto de mim. Ela tinha me seguido, e eu podia ver aquela fera que tanto me arranhava. Não era o leão que eu pensava que estava rugindo. Na escuridão, eu só conseguia ouvir, não enxergava claramente. O que realmente era a fera? Um tigre preto com duas cabeças e um veneno de serpente. Aquele lugar de luz me revelou quem era a fera que me atacava sem parar. A luz de Deus abre os olhos espirituais para que possamos ver verdadeiramente nosso inimigo. A luz revela o mal que está escondido na escuridão. Quando aquela fera percebeu que eu conseguia enxergar perfeitamente e que seus planos não podiam mais ser escondidos, ela tentou me devorar vivo e pulou em mim para me atacar. Mas, dessa vez, consegui desviar de suas garras. Eu não estava mais naquele lugar escuro que me impedia de ver a fera. Quando a luz de Deus abre meus olhos, o diabo fica furioso e tenta me matar. Mas quem está na luz está vigilante contra as investidas de Satanás. A besta insistiu em me ferir, até que uma espada apareceu perto de mim. Eu estava cansado de fugir daquela besta e peguei a espada para enfrentá-la. Fugir do diabo e de suas dificuldades não é a solução. Temos que encarar os problemas de frente com fé em Jesus. A palavra diz: resista ao diabo, e ele fugirá de você. Quem tem que fugir não é você, mas o diabo. Eu não poderia viver para fugir para sempre e, com coragem como Davi, enfrentei o diabo. Aquela espada que me apareceu me motivou a lutar. Lutei contra aquela besta e consegui atingi-la com um golpe mortal que a fez morrer. Essa espada é a palavra de Deus, que usamos para vencer o diabo. Eu me livrei daquela besta e segui meu caminho.
Acordei de manhã e não entendi o significado, porque eu não era um cristão espiritual. Hoje entendo que o mundo escuro era o caminho que eu andava. Aquela besta era um demônio que afligia e oprimia a minha vida. O lugar de luz que encontrei é o caminho de Jesus. E a espada que me apareceu foi um missionário da Dinamarca, que me trouxe uma Bíblia. A fúria de Satanás quando encontra o lugar da luz significa que nosso inimigo espiritual foi revelado. Minha luta com a besta foi a batalha espiritual que tive. O demônio se manifestou em meu pai, que é budista, e tentou me matar. Expulsei o demônio e ganhei sua alma para Jesus. Ganhei as almas dos jovens da minha aldeia. Uma forte perseguição aconteceu contra minha aldeia, mas ela se acalmou. Tudo isso foi minha luta com a besta. Eu venci a besta no sonho e venci aqueles que me perseguiam. O cristão que veio da Dinamarca me deu uma Bíblia em inglês. Ele me deu uma espada que me fez vencer. Eu traduzi a Bíblia em inglês para o meu idioma pela internet e fiz uma segunda Bíblia. O diabo me incomodou por ser o único cristão na aldeia. Eu era um perigo para seus planos. Ele queria me destruir para que eu não multiplicasse mais cristãos. Aquele território é budista, e ele não quer que nasça a verdade que salva almas em suas terras. Satanás anda como um leão rugindo, procurando alguém para devorar. Quem se afasta da luz se aproxima das trevas. São aqueles que se afastam de Jesus e se aproximam do mundo. Quem se afasta da verdade se aproxima da queda e cai nas profundezas do abismo, onde não há luz de Jesus. Aproximei-me de Jesus, e sua luz brilhou sobre mim. Comecei a orar e meditar em cada versículo. A palavra de Deus gradualmente me edificou. Só assim escapei do leão escuro que busca presas fáceis para agir e devorar. Se a chama se apagar, esse leão das trevas se aproximará. Demônios rugem ao redor daqueles que estão nas trevas. O missionário que me deu a Bíblia me levou para seu país. Ele disse que, na Dinamarca, ele seria mais capaz de ensinar e preparar um crente. No meu país, há milhões de livros budistas, e as condições para ensinar o evangelho são precárias. Viajei com esse irmão para aprender mais sobre a palavra de Deus. Orei e absorvi a palavra de Deus. Jesus quebrou as barreiras em minha vida e venceu por mim. Eu estava na Dinamarca fazendo trabalho com o missionário. Um dia, voltei de uma reunião do evangelho, e eram 5 horas da tarde. Eu estava sentindo fortes dores de cabeça. Fui dormir e entrei em um sono profundo. 1 hora depois, eu estava de pé e vi meu corpo deitado. Uma escuridão começou a caminhar em minha direção e invadiu a casa. Um túnel preto apareceu à minha frente. Esse túnel se abriu, e uma força maligna me puxou para dentro. Aquele lugar parecia uma placenta em forma de círculo perfeito. Ele se moldava como cera de goma de mascar. Essa placenta tinha vida e se alimentava de almas. Aquele lugar cresceu em comprimento e largura, como uma bexiga, com uma grande capacidade de almas. Um monstro hediondo, com uma aparência repugnante, disse: Tem uma ordem divina para não machucá-lo. Vou lhe mostrar como são as leis aqui no inferno para todos os seus residentes. O monstro me levou para vários lugares no inferno. Eu estava com muito medo de estar com ele. Aquele monstro tinha um grande olho na testa. Seu corpo estava cheio de olhos que guardavam aquele lugar. Um dos olhos em suas costas piscou para mim. Ele tinha orelhas nas costas e sobre os ombros. Havia narizes espalhados por todo o corpo, que liberavam secreções. O monstro fedia terrivelmente. Entramos na primeira sala do inferno, que fazia parte da casa de tortura. O monstro disse: Aqui estão todos aqueles que tiveram pensamentos malignos enquanto estavam na terra. Eles não pararam de pensar no mal e morreram em seus pecados. Demônios torturadores abriram os crânios das pessoas, arrancaram seus cérebros e se alimentaram de seus pensamentos malignos. O monstro me levou para a segunda casa. Demônios torturadores, com ferros quentes, perfuravam os olhos das pessoas. O monstro disse: Essas pessoas são aquelas que assistiam televisão, conteúdo pornográfico em sites, revistas e livros. Ele olhou para mim e disse: Seus olhos são malignos. Lá na terra, você olhou para mulheres sensuais. Se você não crucificar esses olhos malignos, quando morrer estará nesta sala, e seus olhos serão perfurados eternamente. Quando ele disse isso, fiquei muito assustado. O monstro me levou para a terceira sala do inferno e disse:
Todos nesta sala usaram seus ouvidos para ouvir nossa voz e fizeram tudo o que lhes dissemos. Eles também ouviram nosso evangelho e fizeram nossa vontade. Os demônios furaram as orelhas das pessoas e, depois, as arrancaram. Eles agarraram as orelhas e as fritaram em uma frigideira gigante. O monstro explicou. Essas pessoas ouviam músicas que não são cristãs. Aqui estão cristãos ouvindo nossas músicas. Todas as músicas que louvam o mundo, o dinheiro, as mulheres e as riquezas nos pertencem. Qualquer música que não louve a Deus é nossa. Os demônios enfiaram um ferro em brasa nos ouvidos das pessoas que passavam para o outro lado. O monstro me levou para a quarta sala do inferno. Lá havia todos os jogos de adultos e crianças, como xadrez, dama, baralho, dominó, jogos de máquina e casas de loteria. As pessoas torturadas eram viciadas em jogos. Vi crianças viciadas em jogos naquela sala. Demônios cortavam as mãos dos viciados em jogos de azar. O monstro disse: Aqui estão cristãos viciados em nossos jogos de entretenimento. Alguns deles gastaram seu dinheiro em apostas. O monstro me levou para a quinta sala. Eu vi caldeirões cheios de corações humanos em lava fervente. O monstro disse: Esses corações nos caldeirões são malignos e mantiveram desejos e pensamentos pecaminosos. Quando você voltar à Terra, não guarde nada ruim em seu coração para não vir parar aqui. As pessoas naquela sala não tinham corações. No lugar do coração, havia apenas um buraco vazio. O monstro me levou para a sexta sala. Era um salão de dança que parecia um showroom. A realidade é que o show naquela sala não se parecia com o que acontece na Terra. Todas as pessoas eram forçadas a dançar sob pregos de carvão. A cada passo nos pregos, o sangue jorrava. Os bêbados estavam sentados em cadeiras que os seguravam para que não saíssem. Todos bebiam ácidos que derretiam suas gargantas. Todas as bebidas alcoólicas são ácidas no inferno. O monstro me levou para o sétimo quarto. Lá era um bordel onde os demônios forçavam homens e mulheres efeminados a fazer sexo com eles. Tudo o que eles fizeram na Terra, os demônios faziam com eles no inferno. O monstro me levou para a oitava sala. Lá estavam todos os jovens punidos por desobedecerem seus pais. Os demônios tinham chicotes de aço flamejantes e agrediam esses adolescentes. O monstro disse: Esses meninos desobedeceram seus pais. Eles não aceitaram sua autoridade, não os entenderam e os desonraram, discutindo e sendo rebeldes. O monstro me levou para a nona sala. Lá estavam todos os mágicos e ilusionistas sendo torturados. Eu vi palhaços de circo também sendo torturados. O monstro explicou: Eles estão aqui por terem zombado da imagem de Deus ao se vestirem como palhaços. Aqueles que praticam mágica e truques também estão aqui. Qualquer brincadeira que engane e iluda as pessoas pertence a nós. O monstro me levou para a 10ª sala. Lá estavam todas as pessoas que foram enganadas por livros, revistas e jornais. Dentro daquela sala havia uma banca de jornal. O monstro disse: Nossa mentira é espalhada por jornaleiros na Terra. Todos que compram esses materiais estão perdendo seu tempo e deveriam estar lendo a Bíblia. Criamos essas barracas para distrair e roubar seu tempo. Veja a mentira dos romances nas revistas. Jornais são uma farsa para vender. Revistas fazem anúncios incentivando as pessoas a acompanharem os próximos capítulos de novelas. O monstro me levou para a 11ª sala. Para minha surpresa, só havia crianças de 5 a 10 anos. Os demônios atormentavam todas as crianças. Eu vi como, de dentro da cabeça delas, saíam fogo e fumaça. O monstro mostrou histórias em quadrinhos e mangás e explicou: O povo na Terra considera essas histórias em quadrinhos inofensivas, mas nelas estão nossas doutrinas. Nós ganhamos muitas crianças por meio dessas histórias em quadrinhos e desenhos. Todos os que estão sendo torturados aqui foram enganados por revistas, livros e jornais. Nesta sala também havia brinquedos, como bonecas, super-heróis de plástico e bonecas femininas. Esses brinquedos ganharam vida, pareciam possuídos e riam. O monstro disse: Aqui está a idolatria infantil que implantamos dentro dos lares.
Criamos super-heróis como salvadores do mundo para doutrinar as crianças. Suas memórias do verdadeiro salvador de suas almas desaparecem. Elas preferem heróis fictícios que não existem, em vez daquele herói que deu a vida para salvar a humanidade. Essa é a mentira que trazemos do mundo fictício para cada criança. O monstro me levou para a 11ª sala. Lá estavam todos os artistas marciais, independentemente do estilo de luta. Havia um octógono, talvez um tatame ou ringue. Não sei o nome exato, mas era um lugar de combate. Os demônios jogavam os lutadores naquele ringue e diziam, vamos lutar. Em seguida, socavam os lutadores, arremessando-os para cima. Os demônios torturavam os lutadores samurais, cortando-os com espadas. Eu observei enquanto eles mutilavam cabeças, pernas, braços e outras partes dos corpos, que ficavam espalhadas pela sala. Do chão, saíam chamas que queimavam os restos mortais. O monstro me tirou da casa do terror e começamos a caminhar pelo inferno. Ele disse: Vou te mostrar um velho ídolo que você tanto amava. Ele me levou para um lugar onde vi o lutador Bruce Lee. Ele era meu ator favorito e um dos maiores instrutores de artes marciais de seu tempo. Antes da minha conversão, eu assistia aos seus filmes e gostava muito dele. Se estivesse vivo, eu queria conhecê-lo. Quando ele morreu, eu tinha apenas 1 ano de idade e sabia que isso seria impossível. Porém, durante o arrebatamento, eu conheci Bruce Lee. Eu vi em um estado de profunda tristeza, sofrendo naquele lugar há anos. Perguntei ao monstro por que ele não estava na sala de tortura dos lutadores. O monstro respondeu que, devido à sua fama, Bruce Lee foi enviado a um lugar especial para celebridades. Aproximei-me dele. Bruce implorava por ajuda, dizendo que não aguentava mais sofrer. De repente, alguns demônios apareceram e começaram a torturá-lo. Eles zombavam dele, dizendo: Mostre seus golpes. Mostre como pode nos derrotar. Você não era o rei da luta. Um dos demônios exclamou: Eu te dominei para que você não perdesse lutas, e você pensava que era invencível. Sem mim, você jamais faria aqueles movimentos de Kung Fu. Eu te fiz pular alto. O demônio começou a socar Bruce Lee, jogando para o alto várias vezes, até que quebrou seus ossos com chutes brutais. Bruce ficou deitado no chão, gemendo de dor. Então, as chamas do chão o consumiram, queimando-o. Antes da minha conversão, eu o admirava. Aqui na Ásia, é comum ter Bruce Lee como ídolo, pois as artes marciais fazem parte da nossa cultura. O monstro me disse: todo aquele que pratica artes marciais pertence a nós. O monstro também falou sobre aqueles que fazem meditações para Buda e o adoram. Todos que amam Buda vão para o inferno, disse ele. Se dependesse de mim, nunca revelaríamos nossas obras na Terra. Fomos forçados a revelar nossos planos. Agora, conte aos cristãos tudo isso na Terra. Muitas almas do seu país serão salvas por causa dessas revelações. O monstro saiu da minha frente com muita raiva, com fogo saindo de seu nariz. Então, o anjo do Senhor veio me resgatar. Ele desceu ao inferno e tirou minha alma de lá. Eu nunca tinha visto um anjo antes. Fiquei maravilhado com a luz que emanava de seu corpo. O anjo levou minha alma de volta para casa, e eu estava novamente na Terra. Agora estou na Dinamarca, trabalhando como missionário. Meu objetivo é, um dia, retornar ao meu país e lutar contra o budismo na Malásia. O budismo prega que não há Deus absoluto. Mas posso dizer com certeza que Jesus é absoluto. O budismo ensina que podemos seguir nosso próprio caminho, mas nós devemos seguir a palavra de Jesus. Eles acreditam que o homem não tem valor e que a reencarnação existe. Mas, para Jesus, o homem tem valor, e a reencarnação não é real. Ninguém retorna à Terra após a morte. Quando as pessoas morrem, elas vão para o céu ou para o inferno. O budismo também ensina que a força do universo ilumina o homem para a salvação. Mas a verdade é que Jesus é o único que salva. Ninguém pode se salvar sem a iluminação de Jesus.